Boa noite a todos, Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores deputados, caros munícipes. Relativamente a este tema, gostaríamos de agradecer desde já pela disponibilidade do Sr. Vereador e pelos esclarecimentos prévios que nos fez chegar antes de aprovarmos o parecer na segunda comissão no dia de ontem. Naturalmente que é uma questão que não é recente, nós temos vindo a discuti-la e ela já foi anunciada por parte do Sr. Presidente da Câmara há cerca de 1 ano e meio. No entanto, nós continuamos a ter algumas questões relativamente à execução deste programa. Por um lado, porque não existem dados que estejam disponíveis e nós sabemos que o Sr. Vereador é sempre muito acessível e que nos faculta sempre que o pedimos. No entanto, não consideramos que seja particularmente transparente e fácil para que toda a população e os próprios comerciantes, a título de exemplo, consigam aceder a esta informação. Eu peço desculpa se for um lapso meu, mas eu não consegui mesmo encontrar os dados no site da Câmara, questão que não acontecia, por exemplo, com o programa Lisboa Protege, em que a informação era atualizada periodicamente e com bastante frequência. Portanto, nós neste caso temos algumas dúvidas relativamente à concretização do programa e era neste sentido que gostava de interpelar primeiro, ou seja, nós sabemos que nos vai dar essa informação a seguir, mas portanto, quais é que são efetivamente o número de candidaturas que foram submetidas, que foram aprovadas ou indeferidas e por que motivo? Se houve alguma questão relativamente à submissão dos documentos ou de documentação em falta, qual é no fundo a execução deste programa, tendo em conta que nós reconhecemos e valorizamos as alterações que o Sr. Vereador propõe, mas no nosso entender, por um lado, e considerando que o volume de negócios é referente a 2020, nós, acima de tudo, independentemente de abrangermos novas entidades com outro tipo de volume de negócios, não estamos, por exemplo, a dar resposta ao agravamento que se fez sentir nas taxas de juros nos últimos meses. E, portanto, nós sabemos que este programa foi desenhado com o intuito de dar uma resposta a questões de financiamentos obtidos. Ora, estes financiamentos necessariamente que dependem das taxas de juros. Se estas taxas de juros conheceram um agravamento neste último semestre, necessariamente que os encargos aumentaram ainda mais. E, portanto, a nossa questão é se houve algum tipo de adaptação, de reflexão ou de auscultação no período subsequente às entidades que estão a ser apoiadas ou aos candidatos que submeteram as suas candidaturas e solicitaram os apoios, no sentido, portanto, de adequar a resposta, tendo em conta que ela dependia apenas do volume de negócios e, portanto, esta questão dos financiamentos é claramente diferente neste momento. Se prevê um reforço da dotação ou uma prorrogação do prazo, porque isto até, pelo menos pelo que eu compreendi, mantém-se o prazo de 30 de junho, falta cerca de um mês, estamos a abranger novas entidades, mas então esta abrangência deve-se a quê? Ao facto de não termos concretizado o programa em pleno, ao facto do programa se calhar não estar desenhado nos moldes mais adequados e responder àquelas que são as necessidades dos comerciantes e das diversas iniciativas e atividades da cidade de Lisboa. A que é que se deve esta questão? Isto porque, tal como já foi referido não só na segunda comissão por outros deputados, mas até nesta sede, nós temos estado a encaixar bastantes vertentes e variantes diferentes de apoios no âmbito de Recuperar Mais. Fizemos outras dotações, criámos um programa para as cheias, por exemplo, infelizmente hoje já houve uma cheia na Rua da Prata e já houve problemas por causa da chuva que se fez sentir agora no decorrer da tarde. A nossa questão é, sabemos que, por exemplo, no âmbito do programa das cheias em particular, que eu sei que não é aquilo que estamos a apreciar neste momento, mas de alguma forma está relacionado, houve claramente muita dificuldade relativamente à burocracia excessiva que era pedida, ao facto de muita documentação ser de difícil acesso por parte dos comerciantes, neste caso para apresentar e que era necessário como critério de elegibilidade do apoio, mas também, por exemplo, na questão de terem que suportar desde logo todos os investimentos de recuperação que eram necessários e a Câmara eventualmente reembolsaria cerca de 20% desses valores. Para entidades de pequena e média dimensão, muitos desses investimentos eram claramente incomportáveis e nós sabemos de relatos, por exemplo, de estruturas das freguesias mais afetadas, como Alcântara ou mesmo Benfica, que optaram por desistir deste apoio municipal porque não ia de todo ao encontro daquilo que eles precisavam. E, portanto, a nossa questão é esta, ou seja, no fundo, qual é que é a execução do programa? Se existe possibilidade ou não para, neste caso, prorrogar o programa, para redefinir os moldes, porque se calhar, de facto, eles não são aquilo que é necessário neste momento e que não estão a dar a resposta que seria adequada. Se não estamos a cumprir, é porquê? É porque há entidades que não precisam de ajuda ou a ajuda não está desenhada da melhor forma. E alertar apenas para o facto de nós, como eu já referi, consideramos que é mesmo muito importante integrar também entidades culturais. No entanto, as especificidades são totalmente diferentes, por exemplo, de bibliotecas e de atividades de pequeno comércio ou de atividades de espetáculos culturais e culturais no seu todo. E, portanto, estas especificidades há que ter em conta, tendo em conta a realidade que espelham, que retratam e também os próprios custos que são suportados e, portanto, queríamos perceber se de facto houve este processo de adaptação ou de que forma é que o Sr. Vereador, também tendo o pelour da cultura, nos considera que podemos adaptar neste sentido. E eram essencialmente estas nossas questões, agradecendo desde já pela sua disponibilidade e pelas respostas que sabemos que nos vai dar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado Bruno